Futebol 90. Começou no estúdio. Opa. Então vai lá, Rafael Prates. Não, vai você, Dani. É o seguinte, Dani, isso daí é uma guerra de egos. Eu gosto de explicar isso pro fã de esporte. Porque o meu boa tarde foi exatamente antes do seu boa tarde. Porque nós disputávamos aqui, Dani, boa tarde a todos mais uma vez no F90. Quem daria o primeiro boa tarde? O Maracanã ou o São Paulo no estúdio? Obviamente que é o Maracanã. Vai lá, Dani. Não, você já ganhou, né? Já levou a primeira aqui, tá tudo bem. Tá na liderança, Rafael Prates. Boa tarde pra vocês, meninos. Boa tarde pra você, fã de esporte. Pedro Ivo Almeida, falando em liderança, essa liderança do campeonato continua no mesmo lugar e sem ninguém ameaçar. Mas eu tava fazendo uns cálculos aqui. Boa tarde, Daniela. Tá bem? Tá em casa? Eu tô, tá à vontade? eu em casa. E você, tá em Ótimo. casa? Mas eu fiquei fazendo umas contas aqui. Eu acho que não tinha como a liderança mudar esse fim de semana. Não, claro que não, né? Mas dava pra dar uma encostada, ufa, dava pra achei que eu mudar tinha errado as vice-líder. contas. Mas ninguém quis. Dava pra mudar o estado anímico dos concorrentes ao título, né? Exatamente. Então é isso, mas não mudou nada não. Continua lá. Não mudou Quem tinha que nada, aproveitar não aproveitou. E aí, mudou alguma coisa enquanto a gente está fora nesta semana aqui de Maracanã, meninos? Quero saber de vocês, porque o nosso primeiro assunto é justamente esse, né? Ninguém aproveitou a brecha aberta pelo Palmeiras, senão para encostar no líder, para tomar a vice-liderança depois que o Flamengo também não conseguiu fazer 3 pontos aqui nesse estádio. Tô aqui com o Fábio Sormani, com o Zé Elias. Sormani, rodada boa pro Palmeiras. Não parecia no sábado à noite, no domingo ficou boa. Tudo bem, Prates? Tudo bem? Boa tarde pra você, pro Zé. Beijo pra Dani, pro Pedro Ivo, o Safanão. E um beijo também pro fã de esporte. Não, é o seguinte. Dani, você tá bonita de vermelho e preto, viu? Impressionante. Como cai bem essa... E de novo, não é a primeira vez. Como cai bem pra você o vermelho e preto? Não tem preto, é vermelho. É o preto da espuma do microfone. Não, mas ó... E aí tá ornando. Vermelho, preto, Dani, Maracanã. Não é isso, Romani? Não é isso que você quer dizer? Impressionante. Como cai bem, né? Eu vou Mas não é repetir a que eu primeira cumpro vez. ordens e esse é o Amanhã você vem que jeito, Dani? Uma baita... Vermelho e preto. Uma baita da coincidência, né? Dani de vermelho e preto, realmente. Amanhã ela não vem de vermelho e Capaz preto. de amanhã também, quarta-feira também. Não, amanhã ela não vem de vermelho e preto. Amanhã ela virá de preto e vermelho. Ah, correto. Entendeu? Entendi. Aí, se ela quiser mudar um pouquinho, ela vem de Bordeaux e preto. Não, vamos falar. O Palmeiras, ele jogou sábado, né? E ele dá oportunidade para os outros times. Eles já sabiam o resultado, né? O Corinthians sabia, o Internacional sabia, o Flamengo sabia. Eu tô vendo muito flamenguista xingar o Dorival. Eu acho um absurdo, assim, um absurdo. Até então, tudo que ele estava fazendo com esse time aí estava dando certo. Estava dando certo. Esse time que muita gente, que muito torcedor do Flamengo entende que é o segundo melhor do Brasil, eles falam isso. Só fica atrás do outro, do Flamengo, né? Deixando o Palmeiras no 3º lugar. Eles falam isso. Esse time não tinha condições de ganhar do Ceará. Eles vão imputar ao Dorival o empate de ontem de manhã no Maracanã. Ah, eu não acredito, juro por Deus. Juro por Deus. Não acredito. Esse time, para jogar com o Ceará, que tá flertando com as zonas de rebaixamento já faz um tempo. Você entendeu? Não é possível que o segundo melhor time do Brasil, porque o primeiro é o Flamengo titular, né? O segundo melhor time do Brasil é o Flamengo alternativo. Não é possível que não ganhe do Ceará. Então isso foi muito mais incompetência dos jogadores do que o erro, o equívoco do Dorival, segundo esses torcedores, de não ter colocado o time principal em campo, porque quarta-feira já está resolvido. Será? Eu acho que tá, mas você corre risco, você gostaria de correr? Ele não gostou, entendeu? Ele não quis correr esse risco. Eu, sinceramente, não imputo ao Dorival o mau resultado de ontem contra o Ceará. Foi um mau resultado. Para mim tem a ver com o jogo... Olha o ataque do Flamengo. Marinho, Gabriel e Cebolinha. Pô, tem dó, gente. Não dá para ganhar, não dá para furar a defesa do Ceará mais de uma vez? Não dá? Tem dó, pô. O que é isso? Agora o Dorival é o culpado? O que é isso? O Flamengo não gastou uma dinheirama danada aí para montar esses dois times? Na hora que você precisa usar o outro time, você usa, tá ganhando. O dia que não ganha, o culpado é você? Jogadores são os maiores culpados pelo empate de ontem contra o Ceará. O Dorival não tem nada a ver com isso, na minha opinião. Zé Elias, rodada para o Palmeiras, a gente falava, a diferença está mantida, né? E havia até um confronto direto Corinthians Internacional. Se alguém vencesse, poderia ser o vice-líder. Ninguém venceu. Flamengo empatou. Fluminense perdeu.
E o Palmeiras empatou e se deu bem, Zé. Tudo bem? Boa tarde, Prats. Boa tarde, seu Sormani, Pedro, Dani, Facinca, Jean. Só posso... eu só sair um pouquinho do script, porque infelizmente faleceu o Roberto Carmona, né? Sim, repórter de longa data no futebol brasileiro, no cenário nacional. E eu presto aqui minhas homenagens aos familiares e agradeço ao Carmona, né? Porque foram quase 16, 18 anos juntos e sempre me tratou com uma cordialidade, com respeito, com educação que poucos me trataram durante toda a carreira. Então, que Deus conforte o coração de todos, né? E que tenho certeza que Deus vai recebê-lo muito bem lá no céu e você vai continuar usando bermuda onde você estiver. Tá bom, Carmona? E agora voltando ao programa... Pão de cal. Voltando ao programa, eu acho sim, eu vejo muito por aquilo que o seu Sormani está falando, mas eu vejo méritos também do Ceará. Também. Eu acho que o Ceará soube tirar os espaços do Flamengo, soube se fechar direitinho ali. O Marinho não tinha espaço para desenvolver sua velocidade com a bola nos pés, o próprio Cebolinha também. Tem muito disso também, né? Às vezes a qualidade ela não consegue superar a vontade do time adversário, né? Como nós sabemos que a equipe do Ceará vinha com dificuldades na tabela, era mais do que natural, mesmo sendo o segundo time do Flamengo, o time alternativo, de se fechar, tirar os espaços, tentar sair no contra-ataque, né? Jogar explorando aquilo que o Flamengo poderia dar de oportunidade ao Ceará e foi o que fez. Méritos, aí eu fico com méritos da equipe do Ceará. Que estreou, né? O Lúcio, né? Lúcio Gonzalez, que soube ali armar a sua equipe. E para mim, eu acho que era natural, né? Essa equipe do Flamengo, mesmo alternativa, ela vinha conseguindo bons resultados. E aquela história, você acaba conhecendo, vendo pontos fortes, pontos fracos, e a equipe do Ceará foi muito bem. É isso. Dani, Maracanã. Sim. Quarta-feira é o jogo aí, hein, Dani? Quarta-feira, vou te contar, alguém vai pra final. Quem será que vai pra final, como diria o outro? A aquecer para esse jogo daqui, mas antes, a gente vai falar desse Flamengo com calma, vamos falar de todos os jogos com calma, mas a gente fez um bem bolado aqui. O pessoal que deixou ponto escapar, o que eles acharam? Como é que eles viram a própria atuação? Então roda aí Diniz, Dorival, Cássio, o pessoal que deixou ponto no caminho. Eu acho que todos que estão abaixo do líder deixaram escapar, né? Você vê, foi uma rodada que... Deixaram escapar não, manteve a mesma situação que teve, mas se cria uma situação pelo fato do líder ter empatado e nós termos uma oportunidade, se cria uma pressão pelo fato de nós em casa ser muito forte, a gente normalmente perde muito pouco ponto em casa. Não foi a perda dos pontos, né? Nós perdemos uma rodada, infelizmente, para que pudéssemos nos aproximar. Tem coisas que acontecem que às vezes fogem um pouco a um contexto. E nós temos que conviver com tudo isso. O Flamengo não abriu mão em momento nenhum das 3 competições e nem o fará, muito pelo contrário. Nós estamos nos mantendo vivos em todas elas, com uma atenção muito grande. Prova disso é que nós temos uma ótima vantagem para o jogo da quarta-feira e nem por isso eu abri mão dessa partida. Então isso mostra que nós estamos totalmente focados nas 3 competições, porque eu não mudei o comportamento em relação àquilo que vinha sendo feito no Campeonato Brasileiro. Não mudei em relação à Libertadores e tampouco, muito menos, a Copa do Brasil. É você entender que acontecem problemas, pequenos problemas ao longo de uma caminhada, mas que não podem nos tirar do rumo principal, que é justamente a briga pelo título. 3 jogos sem vencer, parece que está 10 jogos sem vencer. A gente empatou 2 jogos, então assim, não tem, nenhum momento teve falta de confiança. A gente pode ter jogado partidas, poucas partidas abaixo, mas confiança não é desde que eu estou aqui não foi o problema do time. Tivemos outros problemas, mas esse é o problema que a gente não tem. Tá aí, olha, Diniz, Cássio, todo mundo fazendo uma avaliação. Claro que ela precisa ser muito menos passional do que é do torcedor que quer ver o time subindo na tabela, chegando perto do líder. Mas para a gente fazer a nossa avaliação aqui, Pedro, o campeonato, ele está aberto? A gente está falando disso há algumas semanas e em algum momento pareceu que não. O Palmeiras começa a jogar um pouco abaixo do que vinha jogando e agora os outros não estão aproveitando. A que se deve isso? É um momento da temporada, a gente sabe do calendário. A que se deve esse não aproveitamento? Dani, eu acho que o campeonato está minimamente aberto.
minimamente aberto. Ele não está tão aberto. E a gente tem defendido isso aqui na mesa, inclusive, seja lá no estúdio, seja quando a gente está rodando pelos estádios, porque as pessoas confundem muito. Ah, mas se o Palmeiras tropeçar, se o Palmeiras tropeçar, se o Palmeiras tropeçar. E a rodada desse fim de semana relembrou para todo mundo que não basta o Palmeiras tropeçar. A oscilação ela vai existir, a oscilação vai existir porque tem foco dividido de alguns times, a oscilação vai existir pelo momento da temporada, a oscilação vai existir porque não há nenhum brilhantismo técnico, com exceção do time principal do Flamengo, não é nem o time principal do Flamengo que entra em campo muitas vezes no Campeonato Brasileiro, porque a gente fica com aquela coisa, o Romano até brincou ali no início do programa, o melhor time do Brasil é o Flamengo, o segundo melhor time do Brasil, que ele brincou ali na visão dele, é o Flamengo alternativo. Ontem não foi um Flamengo alternativo, porque quando você olha uma dinâmica de ataque de Marinho com Gabriel, eu acho confusa, se mostrou confusa. Quando você tem estreia de volantes que nunca jogaram juntos, quando você tem uma linha de zaga que não vinha jogando com esse time, então assim, não era exatamente também um time alternativo, era uma mescla do time alternativo, então não é um time que está acostumado a jogar, então vai ter essa oscilação. Tem muito, tô com o Zé, tem muito do mérito do Ceará. A gente pode discutir quem acha que picotou, quem acha que foi um antijogo, quem acha que não deixou a bola rolar no segundo tempo, mas tem o mérito do Ceará de tirar a capacidade do Flamengo de, no segundo tempo, com a sua cavalaria, com a sua tropa de elite ali, o que tinha de melhor, como queiram chamar, tirar essa possibilidade, mas tem também de um Flamengo que não está acostumado a jogar junto. O Flamengo que entra em campo ontem nunca jogou junto. É bom que se diga. Então, assim, quando você vê, por exemplo, a falha do primeiro gol é uma falha de uma transição defensiva. O Flamengo tinha corrigido isso com o Dorival. Tinha tempo que não tinha um gol então, assim, mas né? por quê? Correndo para trás, Davi Luiz corre errado, vai dar um bote, não precisava, cerca, deixa o jogo livre. Então, assim, é uma série de situações ali no lance que explicam um Flamengo que não estava acostumado a jogar junto. Então esse é o ponto do Flamengo. O do Corinthians, falta elenco. No Internacional, falta constância no resultado. No Fluminense, a gente questiona se sai uma peça, tem foco em outra competição, como é que vai olhar para o Campeonato Brasileiro. Então, a tal vantagem do Palmeiras, ela não é simples e não é só pelo desempenho do Palmeiras. É muito do contexto do campeonato. Não é simples, está minimamente aberto, porque o Palmeiras também, quando teve que trocar, oscilou, mas é bom que se diga, muito provavelmente essa troca excessiva do Palmeiras esteja acabando, porque termina uma semifinal de Libertadores, classificado ou não para a final, o Palmeiras agora vai dar um tiro, pelo menos até a final da Libertadores, caso se classifique, e imagino que não vai ficar trocando tanto, porque não vai ter exatamente uma troca de foco ali. Pode ser que poupe aqui, poupe ali, o time dá sinais de estar fadigado, mas não necessariamente vou poupar no domingo, porque quarta tem mata-mata. Isso vai acabar até o final de outubro, caso vá à final. Então, assim, as variáveis que são colocadas na mesa, não dá para dizer que ou está muito fácil de chegar ou está muito difícil. Vai mexer para todo mundo. Não tem uma ciência exata nessa perseguição ao Palmeiras, nessa busca do Palmeiras ao título. Com certeza. E o Abel já não tem essa característica, né, de ficar mesclando muito as equipes. Inclusive tem um confronto agora. Fez isso no final de semana porque tem um confronto decisivo, um resultado para reverter no Allianz Parque. Também estamos no Allianz Parque. Vamos acionar Felipe Facincani, Jean Oddi. Jean Oddi? Exatamente. Como é que é aquela vinheta como é que é aquela vinheta do Filipão? O quê? O quê? Mas o que o Jean fez para merecer estar aqui com a gente? Eu não sei também. Isso a gente explica depois pro fã de esporte, porque afinal de contas o que ele fez eu não sei, mas ele está ao lado de Felipe Facincani no Allianz Parque. Meu Deus do céu. Para conversar conosco do Futebol 90. Ô Jean, desculpa qualquer coisa, tá? E Felipe Facincani, tô com saudade de você. Não, Jean, por favor, depois dessa é melhor eu ir embora, né? Porque, enfim, o tratamento que me dão quando eu tô ao seu lado, assim, como se fosse assim, um jogado, assim, um qualquer. E o Jean tô falando que aquela criança de 5 anos. Da região romanística e tudo mais, é o novo Júlio César aqui ao meu lado, eu sou um plebeu ali, buscando um lugar ao sol. Não é verdade, Facincani, um abraço para todo mundo, beijo, Dani. Primeiro quero dizer que só estou aqui graças a Pedro Ivo, que ontem gentilmente levou todo o figurino para minha casa, porque estava chovendo, eu não poderia levar de moto, então só estou aqui graças à generosidade e todo o esforço de Pedro Ivo. Exato. Muito obrigado, viu, Pedro? Mas é um prazer estar com vocês aqui, com os amigos aqui do estúdio, aqui do nosso lado e vocês aí no Maracanã. Já vamos nessa, o que eu quero saber de vocês é o seguinte, eu Facincani, para de charme. Vai fazer as honras, vai receber o Jean Oddi direitinho. Eu achei que ia receber melhor, começou Primeiro que o Jean não precisa de honra ele tá bravo aqui, porque ele já acha começa que tem que rodar time, mas ele vai ficar feliz agora, porque a gente vai lembrar daqui a pouco que o Eric treinou no domingo, é assunto para daqui a pouco. Mas agora eu quero saber o seguinte, o Pedro toca num ponto muito interessante, né? Agora, meio de semana, um jogo decisivo e depois não tem Copa do Brasil, então vai ter todo aquele tempo. E aí, repito para vocês o que a gente já falava aqui para jogar no estúdio também, fiquem à vontade.
Mas antes vocês no Allianz, tá aberto ou não tá o campeonato? Sim, faltam 13 jogos. Existe uma vantagem, existe um time neste momento mais encaminhado para olhar para a taça com um foco nítido em relação aos rivais que ainda estão buscando esse lugar, né? Que é o Palmeiras. Agora, o Flamengo, apesar do tropeço no final de semana, ele ainda é um elenco muito forte, com total condição de, numa hipotética sequência negativa que o Palmeiras possa ter, dependendo do jogo de amanhã, a gente não sabe como é que será o psicológico dessa equipe, o quanto que ela pode se recuperar em caso de eliminação, se isso vai ter um reflexo ou não dentro do Campeonato Brasileiro, a gente não sabe, mas o Flamengo é uma equipe muito forte que ela pode, suscetivamente, tirar esses 7 pontos, como já tirou em outras vezes, com menos capacidade, com menos elenco, inclusive foi campeão brasileiro diante, né, desse próprio Palmeiras em 2009. O que eu vejo é um campeonato que ele cada vez mais ele tem se decidido na parte física, ele tem se decidido muito nessa parte de estratégia. Não é um campeonato vistoso tecnicamente, é um campeonato muito mais de sobrevivência desse calendário maluco que a gente tem do que, de fato, as equipes conseguindo jogar no máximo que elas podem. A gente até vê o Palmeiras numa sequência recente de jogos com mais resultado do que desempenho. O Flamengo teve um pouco mais de desempenho do que resultado, até pelas equipes que têm colocado em campo, que é o time reserva, o time principal tem jogado a Libertadores, mas na minha visão é muito cedo ainda para falar que Palmeiras já é campeão. Talvez pudesse se colocar uma chancela, né, de assim, campeonato tá praticamente legal, o Palmeiras agora dificilmente perde, se ele nessa sequência recente de 3 jogos, tirando o Bragantino, mas dos vice-líderes, né, que ele enfrentou, em sequência Corinthians, o Flamengo e o Fluminense, se ele vencesse o Flamengo e empatasse com o Corinthians e Fluminense, invertendo a vitória dele, né? Porque é o que eu falo, das equipes que estão brigando nessa vice-liderança que estiveram, o Flamengo é que eu vejo que tem mais condição. Se ele freasse o Flamengo, acho que ele teria menos problemas lá na frente do que ainda com o Flamengo, com 2 rodadas por tirar, e é uma equipe que tem essa matemática com a equipe que tem mais suscetível a tentar inverter o campeonato, né, Jean? Sem dúvida, Facincani. Agora, de qualquer maneira, o Palmeiras passou por essa sequência complicadíssima, né? Uma sequência de 4 jogos muito difíceis, esses 3 jogos contra os 3 vice-líderes, porque no momento em que o Palmeiras os enfrentou, eles eram vice-líderes, né? O Corinthians, o Flamengo e o Fluminense. Depois desse jogo com o Bragantino fora, com o time reserva do Palmeiras, que claramente não tem a mesma condição de manter o nível de atuação que tem o Flamengo quando escala o seu time reserva. Então é claro que quando você passa por essa sequência e mantém os 7 pontos, você não pode reclamar. Você tem que dizer que essa sequência mantida significa muito para a briga pelo campeonato. Agora, esse papo de campeonato decidido, eu sempre faço o seguinte exercício. Na hora que a gente vai discutir isso, eu falo, daqui a 2 rodadas, dependendo dos resultados, a gente pode sentar nessa mesma mesa e dizer que, olha, o campeonato está escancarado, está muito aberto? Pode. Se a gente pode falar isso daqui a 2 rodadas, a gente não tem como dizer que o campeonato está decidido. A diferença hoje poderia ser de 5 pontos para um Flamengo, que eu repito, tem nos seus jogos fora de casa adversários muito acessíveis. Ah, mas acessível não quer dizer que vai ganhar. Óbvio, porque se a gente soubesse que o Flamengo vai ganhar todos os jogos, a gente, né, ia para casa de aposta, ia apostar na loteria esportiva. Se a gente soubesse o que ia acontecer, a gente certamente estaria rico. Porque a teoria de ontem era que o Ceará era acessível no Maracanã. Exato, mas para fazer uma avaliação, você tem que ver qual é o nível de dificuldade dos jogos. Então eu olho muito para a tabela e vejo que o Flamengo não enfrenta nenhum dos 7 primeiros colocados fora de casa nesse campeonato brasileiro. Nenhum dos 7 primeiros. Esses confrontos o Flamengo tem no Maracanã quando tiver. Fora de casa são os times, vamos dizer, mais acessíveis, por assim dizer. Então, eu acho que, é claro que o Flamengo, com a força que tem, com a força do seu time reserva, e eu concordo completamente com o que disse o Sormani na abertura do programa. É uma loucura agora quererem atribuir ao Dorival Júnior essa... É uma loucura, porque assim, ele escalou o mesmo time que vinha vencendo jogos, às vezes até mais complicados do que esse teoricamente, e ontem não aconteceu. E ontem